Isso aqui vai ser só uma introdução. Calma aí. São José do Rio Preto, dia 31 de outubro de 2025, 9h10 da manhã. 9h14 da manhã. Aqui estamos mais um ano, sob o olhar sanguinário do Enem. Você não sabe o que é ter que estudar para o vestibular. Unicamp, Unesp, FUVEST e até o UEL, eles vão cobrar de você tudo no papel. É isso. Bom dia, pessoal. Eu fiz questão de começar assim porque a gente estava até conversando aqui, o Raul. Essa música do Racionais, essa letra que o Mano Brown fez junto com um detento do Carandiru. Faz 23 anos que o massacre do Carandiru aconteceu, 111 presos em 92. E foi a partir daquele momento, a partir desse massacre do Carandiru, que nasceram as facções criminosas dentro das cadeias, especialmente o Comando Vermelho e o PCC. Porque eles perceberam que contra esse tipo de atitude eles teriam que se organizar, e eles se organizaram. E hoje, ontem, a gente estava comentando, essa semana a gente está vendo na televisão, a gente está vendo mais um resultado desse tipo que tem a ver com o que aconteceu em 92. Mais uma série de mortos, né? 121 mortos, incluindo 4 policiais na operação que teve no Rio de Janeiro. Queria que vocês pensassem nisso. O Racionais denunciava isso, o Carandiru foi demolido, não existe mais essa prisão, mas a gente está vendo os efeitos do que isso causou. E provavelmente o que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro deve reorganizar as facções criminosas do nosso país. A gente tem que ficar muito atento a isso, muito ligado. Isso, inclusive, a violência, a segurança pública, provavelmente serão temas que vão estar envolvidos no Enem. Não tem como fazer um Enem sem passar por esses temas, tá bom? Mas esse não é o meu foco. Talvez o Matheus comente isso. Mas não deixem de associar uma coisa com a outra. Muito bem. Nós vamos hoje, na minha matéria aqui, a Ana Paula Vidotto acho que já fez de redação. Então eu vou focar especialmente na competência 1 do Enem. A competência 1 é a competência que avalia as questões ligadas à gramática. Você precisa demonstrar que você conhece gramática. Você precisa demonstrar que você está ligado na norma culta da língua. Então, isso é avaliado na primeira competência. É a mais visível, é a mais imediatamente percebida. Porque você vai errar ortografia, pontuação, acento, acentuação, e isso vai ser de cara percebido pelo corretor. Eu estou me baseando num texto que essa autora produziu, tá? A Simone Silveira de Alcântara. Você, obviamente, já sabe o que é o Enem. Você está ligado que o Enem é um exame que nasceu em 1998, numa gestão do Fernando Henrique Cardoso, e a intenção dele não era servir como um processo seletivo. A intenção do Enem era servir como um exame para avaliar a qualidade, o nível que os alunos saíam do ensino médio. E ele foi se aprimorando, e hoje ele é usado, por exemplo, até como um processo seletivo. Você pode, com base na nota do Enem, você pode ter entrada no SISU e você pode conseguir financiamentos estudantis como o ProUni e o FIES. E você também pode entrar, inclusive, em universidades estrangeiras. Em Coimbra, por exemplo, algumas universidades de Portugal aceitam o Enem. Então você pode usar a sua pontuação para entrar também em universidades estrangeiras. A redação do Enem vale 1.000 pontos, como você sabe. Desses 1.000 pontos, 200 pontos se refere à competência 1. Cada competência vale 200 pontos e para cada competência são dadas 5 notas, 6, né? 0,
40, 80, 120, 160 e 200. E cada uma tem um critério para você receber essa pontuação. O que a competência 1 do Enem avalia? O que os caras vão estar de olho em você quando você escrever? A modalidade, como a gente falou, é o domínio da modalidade escrita, portanto, não pode ter traços de oralidade na sua redação. Formal. Escrita não é, portanto, a parte oral, e formal significa você não pode ser informal, coloquial. Você deve evitar, de toda maneira, gírias e procurar a clareza, a correção e a formalidade. O que é avaliado? O primeiro, eu queria mostrar alguns exemplos para tornar bem visível para você o que os caras veem. Desvios de convenção de escrita, como ortografia, acentuação e hífen. Aqui tem alguns exemplos de redações do Enem mesmo, que foram avaliadas e descontados pontos. Tá? Por exemplo, aqui, poderiam criar uma ONG brasileira. O problema desse enunciado 1 é a letra B maiúscula no adjetivo brasileira. Nenhum adjetivo deve ser grafado com letra maiúscula, a não ser que ele faça parte de uma sigla específica. Caso contrário, você grafar um adjetivo com letra maiúscula significa perda de ponto na competência 1. Muitos dos povos tradicionais brasileiros sofrem por falta de saúde. Nós temos 2 equívocos aqui. O aluno começou o período com letra minúscula e deveria ter começado com letra maiúscula, e ele separou o sujeito do predicado com vírgula. Uma das principais regras, talvez a principal, a mais básica, é você nunca separar o sujeito do predicado com vírgula. Quando você faz isso, portanto, na redação, você será punido. Perfeito. Aqui não chega a ser um erro, porque a gente entende a palavra ONG, ela já está meio que lexicalizada como uma palavra só, né? Mas sim, você poderia ter colocado criar uma organização não governamental e colocar um hífen e ONG, ou parênteses com o ONG, a sigla. Como é uma palavra de conhecimento geral, não é muito necessário, nesse caso aí não foi necessário, você não seria punido por isso. É como você falar IBGE. IBGE todo mundo sabe de modo geral o que é, então não seria necessário você explicar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Mas, se você pressupor que o leitor ou o corretor não saberá a sigla que você estiver usando, explica. Qual é a regra? Você coloca o nome por extenso, com as letras iniciais maiúsculas de cada primeira palavra da sigla, e depois na frente, com hífen ou entre parênteses, a sigla. Tá? Lembrando também, até 4, né, na verdade, até 3 letras, como ONG, ONG, você escreve tudo em maiúsculo. Se for mais de 3 letras, aí pode ser só a primeira maiúscula e as demais minúsculas, tá bom? IBGE. IBGE acaba sendo... Porque qual é a outra regra que coincide? Se for uma sigla que dê para você falar como se você soletrar letra por letra, como IBGE, você deve, então, colocar todas com letra maiúscula. Se for uma sigla como IBILCE, que é Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de Rio Preto, aí você pode colocar IBILCE, como soa junto, você não fala letra por letra, você não fala exato, BLI e tal, você deve escrever por extenso, só a primeira em maiúsculo, tá bom? Obrigado, Isa. E aqui, no terceiro exemplo, precisam ficar em filas enormes para fazer cirurgias urgentes. Esse urgentes grafado com acento circunflexo também é punido na competência 1. Eles vão tirar ponto por isso. Outro exemplo. A gente chama, quando está terminando a linha e você tem que mudar para a linha de baixo, a gente chama isso de translineação, que é a separação de sílabas por conta do final da sílaba, da linha. Tem regra para isso, você não pode dividir do nada também. Você tem que obedecer a separação silábica. Aqui, por exemplo, o aluno escreveu mu e tos. Mu na linha de cima e tos na linha de baixo. Isso é um equívoco. Teria que ser muito e depois, na linha de baixo, o tos. Isso é considerado um erro. Por que é muito importante você ficar ligado nisso? Para você ter 200 pontos na competência 2,
Ou seja, para você ter 1000, você só pode ter 2 erros. 2 de gramática e 1 de sintaxe. 3, portanto. É só isso. Mais que isso, você não tem nota 1000. Então, você pode ir bem na 2, 3, 4, 5, nas outras competências todas. Se você tiver mais de 3 erros, por bobagem, por um acento qualquer, acentuação, perdão, você vai perder os 1000 pontos, tá? É muito importante. Então, aqui a pessoa separou muitos de maneira equivocada. No exemplo 5, o desmatamento aumentou consideravelmente nas últimas décadas. Colocou aumentou com L quando deveria ser com U. São redações verdadeiras, tá? Essas aí. Esse L aí também é um erro ortográfico, vai ser punido na 1. Exemplo 5, 6. Convivência que está passível à criação progressiva de estigmas, estereótipos e preconceitos sobre estes grupos. Tem muito aluno que escreve estereótipo com I. E o correto é estereótipo. Não é estereótipo. Não escrevam equivocado. É um pontinho que você perde na redação. Estereótipo é com E. Então essa redação... Isso aqui a gente vê muito em redação. As pessoas escrevendo estereótipo com I. Cuidado com isso. Na 7, o sufocamento. O sufocamento social brasileiro cresce exponencialmente a cada ano, diminuindo nossa cultura primária. Aqui eu que errei na hora de colocar, mas é primária. Só que ele não colocou acento no primária, errou. E não colocou o U no lugar do O no sufocamento. Em vez de falar sufocamento, ele falou sufocamento. Errou. Mais alguns exemplos. Os povos tradicionais no Brasil às vezes são desrespeitados, às vezes sem crase, às vezes é uma expressão adverbial e, portanto, é uma locução adverbial e ela fixa, né? Ela sempre é grafada, uma palavra feminina, ela é sempre grafada com crase. Oi? Não precisaria colocar, não é obrigatório. O que a regra diz, rapaziada? Locuções adverbiais, que são adjuntos adverbiais também, a regra diz assim: se você tiver até três palavras, você não é obrigado a colocar a vírgula, ou entre vírgulas. Mas a partir de 3 palavras, para adjuntos adverbiais, no caso, locução adverbial é um adjunto adverbial, você é obrigado a colocar. Então, se fosse uma expressão mais extensa, com mais de 3 palavras, você era obrigado a colocar a vírgula, isolá-la, uma na frente e uma no final. É verdade, mas às vezes não precisa, que só tem 3 aí, né? Porque tem 2 As e o vezes. O exemplo 9. As autoridades brasileiras, junto às empresas, poderão unir-se para soluções. Mesma coisa, está faltando uma crase aqui, ó. Junto às empresas. Esse erro também é um erro punido na 1. Exemplo 10. O reconhecimento da população tradicional se vincula à existência. Aqui falta outra crase aqui, porque quem se vincula a, tem a preposição a. E a palavra seguinte, existência, é uma palavra feminina. Portanto, quando junta a com a, eu mato um a e para mostrar que eu desapareci com aquele a, eu mostro pelo acento grave que aconteceu isso. Outros exemplos. Agora, esses aí eram ligados diretamente à gramática. Tem alguns exemplos aqui de expressões informais. Às vezes não é necessariamente um erro de gramática, mas é uma expressão coloquial. Você escrever, por exemplo, bem. A palavra bem na redação do Enem é uma expressão informal. Você deve evitar. Por exemplo, aqui, ó, com o tempo, nossa população está sendo esquecida. Imagine as consequências fora do normal do problema. Esse imagine não é recomendado que você faça isso na redação do Enem. Você estabelece uma interlocução, é um verbo no imperativo. Você está conversando com o leitor. Você não deve conversar em nenhum momento com o leitor na redação do Enem. E nem usar a primeira pessoa do singular eu ou a primeira pessoa do plural. A do plural ainda é até mais aceitável, mas a do singular não. Depois, os indígenas e os quilombos, eis um tema bem interessante. Estes dias estava conversando com um amigo sobre isso.
Essa informação desnecessária, muito informal, para aparecer numa redação do Enem. Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre isso. Não façam isso. Outro exemplo. Como utilizar sem o R? Isso é muito de WhatsApp, linguagem de rede social. Utilizar. Não. Como utilizar o trabalho de pescadores sem prejudicar a nossa natureza e crianças e o adolescente de forma bem família, com programas de inclusão. Programas bem família é uma expressão coloquial. Além disso, você cortar o R do infinitivo dos verbos é também muito informal. Deixa isso para o WhatsApp. Outros exemplos informais, Vou falar dos indígenas. Não posso esquecer. Vou falar dos indígenas. Sem acento, vou na primeira pessoa e, além disso, usando uma expressão coloquial. Vou falar. Você está escrevendo, essas expressões são típicas da fala, não da escrita. A gente junto. A gente separado você já não deveria usar. Porque a gente é uma expressão coloquial. Você deve usar nós, se você pudesse usar. Porém, além disso, a pessoa colocou junto. A gente não liga para esses povos tradicionais. Ele estava fazendo uma crítica do tipo, é uma pena, porque a gente não liga para esses povos tradicionais. Então ele, embora tenha manifestado aí uma indignação, ele erra pela informalidade do que ele fez. Assim, não consegue sustentar a família deles por causa que as coisas estão muito caro. Você também percebe o que é, então, o que se pune na competência 1. Um outro exemplo. Entre as partes do Peru e Bolívia, suas histórias foram mortas através principalmente da chegada dos colonizadores que cometeram suicídio cultural para que seus costumes fossem primários. Veja só, aqui, meu povo, o aluno, a aluna aí, o estudante, a estudante, ele cometeu um equívoco ele trocou uma palavra pela outra. Não existe suicídio cultural. Ele quis dizer epistemicídio. Ele deve ter ouvido essa palavra mas ele não lembrava. Epistemicídio cultural é um conceito importante para você entender, para usar no Enem, caso caia um tema parecido com esse. Episteme significa conhecimento. E ídios significa morte, assassinato. Portanto, epistemicídio quer dizer morte, supressão, fim do conhecimento. Quando você comete um epistemicídio, você anula tudo que uma outra cultura conheceu. A gente chama isso de epistemicídio. É um conceito importante. Se você for falar, se cair de novo e pode cair, temas ligados a questões raciais ou a questões dos povos originários e povos indígenas. Porque, de certa maneira, nós cometemos esse epistemicídio. O aluno confundiu. O que eu queria que você se ligasse? Se você não souber o significado de uma palavra específica, usa um sinônimo ou usa outra. Porque você pode cometer isso daí. E aí, você cria um problema que vai ser punido. Isso é um erro. Não existe suicídio cultural. Outra coisa que ele errou foi primários. Ele usou para que seus costumes fossem primários. Na verdade, não era primários. Era para que seus costumes fossem primeiros. Porque ele matou o conhecimento dos povos que já estavam aqui para que os dele fossem primeiros, estivessem em primeiro lugar. Outro exemplo. Segundo a pesquisa do IBGE, estimula-se. Ele quis dizer o quê? Estima-se. Só que na hora da correria ali ele escreveu estimula-se. É um erro isso. Não faz sentido essa palavra nesse contexto. Então fique atento, a gente chama isso de inadequação vocabular. Inadequação vocabular. Outro exemplo. Bem, que é o que eu falava para vocês. Esse bem não existe na redação. Bem, existem muitos povos brasileiros que não são reconhecidos e encontrados na legislação. O problema aí é a informalidade na palavra bem. Outro exemplo. Quem sabe daqui uns dias o Brasil torne
tome o exemplo do Canadá e da Noruega para acabar com o desmatamento e valorizar os povos tradicionais. Daqui a uns dias é uma expressão coloquial. Você deve evitar numa redação do Enem. Algumas falhas agora, eu queria que você se ligasse, de concordância, voltando um pouco para a gramática. Um pouco mais, equívocos um pouco mais sofisticados, eu diria. Regência, pontuação e estrutura sintática. Então o cara escreveu aqui, ó, o Brasil tem aproximadamente 26 povos nativos, comunidades, que ainda não estão inclusos na legislação. Esses povos que são trabalhadores, nos quais utilizaram a natureza como meio de vida e trabalho. Então aqui, se você perceber, nós temos o emprego indevido da vírgula, ele separou de novo o sujeito, o Brasil, vírgula, do predicado. Então ele tem no mesmo período ele tem um erro de pontuação, depois ele tem um erro aqui na expressão nos quais, que ela nem é exigida por nenhuma palavra, então você poderia simplesmente falar, esses povos que são trabalhadores utilizaram a natureza. Não precisa falar nos quais. Queria que você se ligasse quando você usar pronomes, os quais, as quais, que, cujo. Evitar o uso de onde como pronome, onde é um advérbio de lugar, só para lugares físicos. Tome esses cuidados. Evite, eu tenho visto muitas redações em outros lugares, de alunos usando muito esse, essa, desse, as contrações com as preposições como conectivos. E isso o corretor pega fácil. Ele fala, essa pessoa não tem repertório de conectivos. Ela só usa esse, desse, nesse, essa, esta, aquela. Cuidado, né? Pode usar os pronomes relativos e variar os usos dos conectivos. Não, nesse caso pode, nesse contexto pode. Para iniciar como adjunto adverbial, para iniciar um período, uma frase ou uma oração, você deve. Evite você usar o esse para retomar alguma coisa que você disse logo depois, para você ligar uma oração com a outra. Para você ligar uma oração com a outra, a gramática, a língua oferece os pronomes relativos. O esse não é um pronome relativo, ele é um pronome demonstrativo, que às vezes a gente usa como conector entre orações. Quando você usa muito os conectivos do tipo demonstrativo, você mostra que você não tem outra opção. Mas no começo, Ana, você deve usar. Nesse contexto, nessa perspectiva, no começo do período, sim. Eu estou falando no final para ligar duas orações. Ok? Exato. Você deve usar o pronome demonstrativo para retomada anafórica, né, de algum termo que você já falou, porém, não use isso com muita recorrência, porque senão você vai ficar na dependência desse tipo de conexão. E aí você não vai usar outras maneiras de conectar, como o pronome relativo e as conjunções, as locuções conjuntivas, que são os conectivos de modo geral. Você acaba dependendo muito dos pronomes demonstrativos. Outro exemplo. No Brasil, as comunidades ribeirinhas estão em situação precária pelo fato de não existir leis que proíbam a utilização dessas regiões para criar gado. Aqui nós temos um problema de concordância. Não existirem leis que proíbam, porque as leis é o sujeito. Fique atento a isso, isso é um problema de concordância verbal. Isso também é considerado, nesse caso aí, 2 erros em sequência. Outro exemplo, quando não damos a atenção necessária à natureza e aos povos tradicionais, estamos expondo eles em muitas situações perigosas. Nós temos 2 erros aqui. O primeiro é a natureza faltou crase, necessária à natureza, e depois embaixo nós temos expondo eles. Expondo eles é um problema de inadequação de pronome. É expondo os. Fiquem atentos a isso também. Para buscar a nota 1000 é só 3 equívocos, tá? 2 desvios e 1 problema de falhas gramaticais ainda. Como sabemos, as comunidades nunca foram valorizadas pela sociedade, assim como os brasileiros não são. Aqui ele deveria ter colocado, veja como é confuso, período longo, não tem ponto,
Tome muito cuidado também para não fazer períodos muito longos e se perderem no período. Podem usar, devem usar alguns períodos dentro do parágrafo. Então aqui, ó, como sabemos, as comunidades nunca foram valorizadas pela sociedade, assim como os brasileiros muitos brasileiros estão saindo do país para construir suas vidas fora do país. E muitos deles são de comunidade. A comunidade não tem valor pela vida simples que levam. E por não se importarem com a simplicidade que vivem, eles correm atrás dos seus sonhos todos os dias a partir do momento que acordam para ir trabalhar. Note que as repetições aqui, que você vai ser punido na competência 4 também. Ó quantas palavras ele coloca em sequência. Brasileiros, brasileiros. Comunidade, comunidade. E aí ele vai repetindo essas palavras. Quando você repete as mesmas palavras muito próximas umas das outras, significa que você não tem um repertório de coesão. Você não tem sinônimo, você não tem vocabulário. Portanto, eles vão tirar da 1 e da 4. Por coesão, por falta de elementos coesivos. Por muitas repetições de palavras iguais. E aqui você tem, além disso, ele deveria colocar um ponto aqui, ó. Como sabemos, as comunidades nunca foram valorizadas pela sociedade, assim como os brasileiros não são. Ponto. Você deve evitar repetições, você deve pontuar, colocar períodos, mais períodos do que fazer um bloco só. Quando você coloca um bloco só, você corre esse risco aí. O Enem chama de truncamento, quando você junta períodos que deveriam estar separados, ou quando você separa períodos que deveriam estar juntos. Por exemplo, você usa um gerúndio, antes de usar o gerúndio você coloca um ponto. Sei lá, você fala assim, os indígenas sofrem muito, ponto. Acabando por sofrer demais. Você separar essas duas orações é um problema porque elas deveriam estar juntas. O acabando tem uma conexão com o período anterior. Você vai ser punido por isso. No filme Avatar, conta a história de um povo das matas de cor azul e originário daquela terra, onde tem se vivenciado diversos ataques de colonizadores em busca de um metal caro que ali existe. Nesse exemplo aí, o exemplo 25, a pessoa no filme Avatar conta, isso aqui é muito comum também, tá? Isso é muito comum. Se você se ligar nisso aqui, no filme Avatar, o aluno começou o período assim. Isso aqui é um adjunto adverbial, de lugar. Onde? No filme Avatar. O que vai acontecer no filme Avatar? Aí ele já começa com o verbo, conta a história. Não faz sentido, porque a gente não sabe quem é o sujeito do conta. Quem está contando a história? O que ele quis dizer? Que é o filme que conta. Para ele colocar o filme como sujeito, ele teria que tirar o N. Ele teria que falar, o filme Avatar conta a história. Aí ele teria que tirar a vírgula. Ou ele teria que dizer, no filme Avatar, vírgula, conta-se. Usar a voz passiva sintética. É para isso que eu estava comentando na sala do terceiro agora há pouco, é para isso que a gente aprende gramática. Não é só por decorar a regra, mas é para melhorar a nossa expressão escrita e a nossa expressão de interpretação, né? Nossa expressão não, nosso entendimento de interpretação textual. De modo geral, você deve fazer, teoricamente, deve não, né? Entre 4, é uma recomendação, entre 4 e 5 parágrafos na redação. Dentro de cada parágrafo, se você optar, por exemplo, por 4 parágrafos dentro das 30 linhas, você colocar de 3 a 4 períodos. De 3 a 4 períodos. Em cada período, você tenta colocar 2 a 3 orações. Portanto, você vai ter que vincular uma oração com a outra dentro do período. São os períodos coordenados ou subordinados. Isso é muito importante. Você precisa ir com essa mentalidade. Divida a sua redação em 4 parágrafos e dentro dos parágrafos você divide por 3 a 4 períodos. Não tem problema. A gente vê em redação alunos que escrevem 5 a 6 períodos por parágrafo. E está tudo bem, tem que ter a coerência, que é o que conta, né? Que horas são? 9, 15 para as 10? Tá, daqui a pouco eu já vou me encaminhar aqui para os encerramentos. Então já falamos isso. E aí eu já vou, daqui a pouco o Mateuzinho está chegando aí, ele vai assumir. Então vejam só.
Como funciona a nota, né? Vai de 0 a 5 conforme o domínio que você tem. Por exemplo, na nota máxima, que é a nota 200, que é o nível 5, vocês têm um domínio excelente da língua formal. Você conhece tudo da regra da língua portuguesa. Só que você ainda pode ter 2 desvios de ortografia, de acentuação e uma falha gramatical. Sei lá, você não colocou, você separou quando deveria unir os períodos. Isso é uma falha gramatical, de sintaxe. Você tem nota 200. Você tem frases claras e bem estruturadas. Um exemplo simples, que passaria, que seria aceito se você tivesse no Enem, a Amazônia é importante. A falta desse acento, se foi só ele, já era, você vai conseguir a nota. A nota 4, veja, vai caindo nessa sequência. A nota 4 é um bom domínio. É a nota 160. Normalmente é a faixa que a maioria dos alunos de escolas particulares tem ficado, que a gente nota. A não ser um aluno que queira cursos mais concorridos, aí esses alunos costumam estudar bastante gramática, porque a nota de redação faz muita diferença para quem, por exemplo, quer medicina, ou com cursos nessa linha. Então é um texto compreensível, mas não é perfeito. É a nota 160. Por exemplo, a denominação das comunidades derivam. Aqui a pessoa concordou o verbo derivam com comunidades, e ela deveria concordar com denominação. É um erro que passaria batido na competência 4. Batido assim, seria um exemplo do que poderia acontecer com quem teve o nível 4. No nível 3, você tem o nível mediano, 120 pontos, é o nível mediano de domínio da escrita. Você vai ter alguns erros, mas que não vão impedir a compreensão do teu texto. Então, por exemplo, no filme Avatar, que é o que a gente acabou de ver ali, você colocou uma adjunta adverbial e colocou o sujeito, misturou as duas coisas. O nível 2, de 80 pontos, é um nível insuficiente. Você não tem um domínio suficiente da língua portuguesa no nível gramatical, culto, escrito, formal. Por exemplo, você escreve algo do tipo, para ter um país que valoriza suas comunidades diversificada. Então você erra concordância, você erra ortografia, tudo no mesmo período. O nível 1, você tem um nível precário de domínio gramatical. Pelo que eu conheço de vocês, acho que ninguém tem esse nível, que seria o 40 pontos. Que é você escrever algo do tipo assim, né? É indiscutível que este assunto é importante. Então você erra coisas muito básicas. E o nível 0 é algo do tipo isso, Você demonstra desconhecimento da língua formal. Você não sabe o que é a língua portuguesa. Então você escreve, é um texto ilegível ou desconexo. Nos aforeta, azônica, nossa natuzara é cotima. Percebe? Esse texto seria um texto nota 0 na competência 1. É algo meio fora total da caixinha. Isso é uma nota 0. Aqui, vocês, pelo que eu conheço, no Enem, vocês já vão partir do 120. Isso vai ser natural. Quem vai atingir o 200, não sei, porque realmente você viu é raro. Tanto é que menos de 1% tira nota 1000. Menos de 1% dos milhões de alunos que fazem. É realmente quem domina a norma culta. Não é fácil. Não é fácil, tá? Não queira também. Evite perder ponto. Finalizando, revise a ortografia e os acentos no final da sua redação lá no Enem, se der tempo. Evite gírias de todo tipo. Evite linguagens de WhatsApp, de rede social. Use conectivos, esses todos que a gente falou. Portanto, além disso, porém, e tenha cuidado com a concordância, para não falar R$2, né? E é um exemplo só para você não repetir concordâncias desse tipo. Exemplo prático, a gente tem que respeitar os povos antigos, né? Isso é completamente fora do padrão para um Enem. Como você poderia escrever? É necessário, em vez de nós, é necessário respeitar os povos tradicionais, pois fazem parte da história do país. E por último, um exercício rápido. Se você tivesse que escrever aqui em cima, é o que você não deve fazer, e embaixo é o que você deve fazer no Enem. A gente precisa cuidar da natureza. Prefira, nós precisamos cuidar da natureza ou é preciso cuidar da natureza.
As crianças brincam no parque, as crianças brincam no parque. Os povos tradicionais merecem respeito. E a dica final: escreva com clareza e objetividade. Não tente ser muito complexo, muito erudito, sofisticado. Faça o básico, faça o simples, faça o arroz com feijão. Bem feito é aquela velha história. Você vai se dar bem. Use linguagem sempre formal, leia e revise sempre o seu texto e procure praticar a redação. A competência mostra o domínio da escrita formal. Pequenos erros isolados não tiram a sua nota, mas se você repetir muitos os erros, sim. E por fim, escrever bem é essencial para o Enem e, evidentemente, para todos os aspectos da vida. Quem lê, quem tem hábito de ler, já sai na frente no Enem. É uma prova dedutiva, é uma prova de raciocínio, de operacionalização do conhecimento. Algumas questões exigem mais memória, mas de modo geral é uma prova muito que exige você ter uma participação ativa e operacionalizar o conhecimento. Então evite, lembre da teoria de resposta ao item, que já foi falado provavelmente para vocês, da TRI, e não percam tempo com questões fáceis. Façam tudo que der numa leva, e depois vocês vão voltando para resolver as mais complicadas. Porque é importante que vocês acertem primeiro as fáceis. Porque se você acertar uma difícil e errar a fácil, a tua difícil tem menor valor, como você sabe. Boa prova e bom Enem dia 9. A gente vai se ver antes, né, na prova dia 7. Valeu, galera.